Tinha o auditório, um grande auditório, muito bem montado. A gente tomou a preocupação de montar todo esse auditório sem ferir o madeiramento. E depois eles desmontam esse auditório e montam no outro lugar. E dizem que criaram um teatro em Jacareí. Depois tinha nas outras salas foi feita uma grande exposição, mas uma imensa exposição sobre a arquitetura, a história da arquitetura no Vale do Paraíba. Eu acho que essa exposição foi uma das mais importantes que a gente fez. Ela teve a curadoria do Dr. Antônio Luiz Dias de Andrade, que era do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Era a única pessoa que tinha um levantamento sobre arquitetura, todas as técnicas construtivas do Vale do Paraíba. E ele levou muito tempo, acho que levou quase 2 anos para montar essa exposição. Era um com o material dele? Com todo o material, o que faltava, ele montou uma equipe com estudantes, novamente o gancho. Nós queremos que você pegue estudantes de arquitetura do Vale do Paraíba para ajudar a montar essa exposição, a pesquisar e tal. Então se formaram grupos extraordinários de estudantes, era uma algazarra aquele povo, era muito interessante. E aí eles foram pesquisar, fazer todos os levantamentos, né, das fazendas de café, outras técnicas construtivas mais rudimentares, das igrejas. Então nós montamos uma enorme exposição, uma exposição muito bonita. Foi feito inclusive um documentário também. Eu acho que basicamente é isso. Quer dizer, tinha outras salas que nós usamos, o acervo de arte popular, que nós levamos acho que mais de 3 anos coletando a produção de arte popular em toda a região do Vale do Paraíba. A ideia é que que as pessoas ao entrar naquele prédio tivessem uma noção clara do que se produz em termos de arte popular, da cerâmica figurativa, dos pintores populares, de artesanato também, do bom artesanato, do artesanato que tem habilidade manual, né? Então acho que foi uma coisa muito rica, muito interessante. E esse material utilizado vocês conservavam ou era sempre devolvido para quem fornecia? Não, isso aí era acervo. Isso aí era acervo, e tinha, agora eu lembrei das alcovas também, aquelas pequenas salas em cima, que a gente transformou em reserva técnica, né? Não era o espaço exatamente adequado, porque a ideia, como tinha crescido muito o projeto do museu, a ideia é que fosse desapropriada as áreas em volta, que se fizesse jardins em volta. Aí a gente já estava unindo um outro conceito, né, que era a questão da cultura e do lazer. A gente achava que essas duas coisas não poderiam conviver juntas, né? Era fazer grandes jardins em volta do museu, como um espaço, espaços de lazer, de aproveitamento humano, feira de flores no final de semana, né, que fosse um ponto de encontro também. E aí você faria uma reserva técnica à parte, né? Porque o prédio ele não tem muitas condições técnicas para abrigar acervo, é uma coisa complicada. Tem um trânsito muito complicado na frente do prédio, mas para isso foi feito um estudo muito interessante do impacto que causaria o trânsito. Olha, naquela época, já quantos anos? Mais de 20 anos atrás. E aí entrou o Ricardo Ferraz, com todo o conhecimento dele ambiental. Ele fez uma pesquisa, por exemplo, sobre quantos automóveis passavam, qual era o impacto que causava, por exemplo, da fuligem nas pinturas do prédio. E ele se utilizou do conhecimento de grandes especialistas no Brasil, na época. Se produziu uma série de relatórios. Esses relatórios novamente vieram manchetes no Brasil inteiro. Jacareí apresenta estudo inédito do impacto da poluição sobre o acervo do museu e sobre o próprio prédio do século XIX. Pessoas ficaram encantadas e, a partir disso, muitos museus passaram a fazer esse estudo de impacto, né? Havia a proposta de se pensar o anel viário, inclusive respeitando o entorno desse prédio e daquela mancha urbana, né, que tinha ali no centro da cidade. A coisa sempre ia tomando, né, uma dimensão maior. Com relação às alcovas, você lembra qual era a utilização delas antes? Quando era ainda escola, quando vocês entraram no museu que ainda não tinha sido restaurado, aquele espaço das alcovas, você lembra o que era ali? O que era antes da gente... Antes do restauro do prédio, naquele espaço, você lembra de alguma coisa ali? Existia ou tinham tirado as paredes e feito um corredor?
O que eram as alcovas na configuração anterior? O que eu sei que no projeto, o que eu estou lembrando agora, é que no projeto de restauração se descobriu que houve uma alteração, que eles derrubaram algumas paredes, tal, eu já não sabia precisar exatamente que época. E que depois eles recolocaram as paredes no devido lugar. Isso eu lembro que eles fizeram. E foi uma coisa muito complicada, porque tinha que mexer em algumas paredes que tinha pintura, então não podia tirar as pinturas. Foi um processo bem complicado. Mas era clara a existência dessas alcovas ali. Sim. No período em que a casa era utilizada como residência. Claramente. Isso, através de prospecção na parede, eles descobriram tudo isso. Tudo isso estava no projeto. Tudo isso estava no projeto. Quer dizer, essa utilização da casa que eu lembro aqui, que foi, né, que quando nós deixamos o museu, né, quer dizer, e que a ideia, eu acho que é importante, tinha isso, mas, e o que a gente tinha pensado, mas o projeto era, vamos continuar constituindo esse acervo. E que acervo é esse? Que acervo é importante? Né? Essa era uma discussão permanente. E enquanto isso, acho que se desenvolveu paralelamente, é importante deixar isso claro, que a gente tinha uma preocupação muito grande com a documentação histórica, né? Aí a gente já estava extrapolando, já não era mais só a questão do museu, né? Agora você podia perguntar, não, mas vocês podiam ter feito um inventário. Essa história do inventário do patrimônio, ela vem surgir depois. Não havia essa concepção. Não havia. Isso nem em Jacareí, nem em outros lugares. Hoje você vai desenvolver um projeto cultural, um projeto de preservação, numa cidade você faz um inventário, você levanta tudo que tem, registra, em que condições está, aí você tem aquele documento mostrando um retrato daquilo. Olha, tem documentação, tem prédio histórico, tem acervo arqueológico, tem acervo disso, daquilo e tal. E aí nós começamos a trabalhar com a perspectiva de salvar essa documentação, que era a documentação do Fórum desde o século XVII. Tem muita documentação sobre escravatura em Jacareí e tal. Então era muito complicado, porque você pegar uma documentação dessa, colocar dentro do prédio, não tinha espaço. Aí tivemos que alugar uma casa fora, e isso já ia, politicamente, causando certos incômodos, porque o projeto começou a crescer. Falei, bom, eles têm um prédio lá dentro, e agora querem mais casas fora, e querem desapropriar casas no entorno do museu, e eles querem discutir anel viário, e eles vêm com essa história de ecologia. Quer dizer, começou, e foi aí a importância da Daroca, porque ela segurava, porque a pressão política da Câmara foi muito grande em cima da gente. Foi em cima de mim, mas foi muito em cima dela também. Então o Legislativo se manifestava desse modo. Aí eles começaram a se manifestar contra, ainda havia aquela concepção de que aquele era um antro de gente, continuava a mesma balela, a mesma história, que era um antro de esquerda e que a mulher do prefeito é quem dava sustentação para esses esquerdistas, de bosta, como eles diziam. Mas só que a Ada, por ter uma formação intelectual que ela tinha, quer dizer, a Ada sabia que aquilo era era o grupo de sonhadores que ela respeitava e que ela dava apoio, ela dava sustentação. E eu acho que a gente tem que registrar também, Cecília, quer dizer, o Oswaldo Aroca, ele foi muito firme o tempo inteiro, quer dizer, ele sofreu uma pressão terrível para desmontar aquilo, mas ele foi muito ético, ele foi extremamente ético, ele segurou até o final, com muita dignidade, né? Havia pressão para tirar a mulher dele da presidência da fundação, ele resistiu, porque o grupo queria a Daroca, né? Ele manteve, e ela é uma pessoa assim que ela respeitava muito as decisões, né? Ela ouvia, as reuniões do conselho da fundação era lotada, era muita gente que ia, né? A gente tinha o conselho oficial, mas o que as pessoas falavam acabavam prevalecendo ali. Aquele conselho, na verdade, era uma mera formalidade, porque sempre prevalecia o que as pessoas discutiam ali. Tinha uma participação ativa. Discutiam tudo, queremos isso, queremos aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então a tão famosa palavra cidadania, que aliás a dona Ada adora essa palavra, e que tem muito em uso, naquele período já era uma constante. Era uma constante. Em torno das ideias do que o museu era uma constante. Trabalhava. A gente levava isso às últimas consequências.